Fala, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo esse vídeo depois. É, Fui convidado aqui pela FGV, pelo CEP, para poder fazer uma exposição para vocês que estão fazendo o curso sobre soberania digital, né? Para quê, para quem, enfim, as abordagens de soberania digital que estão sendo discutidas no mundo e no Brasil, para poder contribuir com esse módulo que vai tratar justamente sobre abordagens alternativas no debate sobre soberania digital. Eu sou Alexandre Costa Barbosa, pode me chamar de Ale. Sou um pesquisador afiliado do Weizenbaum Institute, que é a condição com a qual eu faço a minha fala hoje, que é o Instituto de Internet Alemão, né? O Instituto Weizenbaum para a Sociedade da Informação, baseado em Berlim, em que eu estive como fellow e agora sigo como pesquisador afiliado, justamente pensando nessas temáticas de soberanias digitais, né, de outras possibilidades de soberania digital e suas correlações com a sustentabilidade. Vamos começar então. Então, só poder deixar um pouco mais claro, né, como que vai se dar a minha exposição hoje, né, acho que é importante a gente entender por que a soberania digital está em voga, né? Acredito que muitos elementos que serão tratados nesse item 1 e no item 2, né, do que se trata a soberania digital em si, já estão sendo cobertos e serão cobertos pelos demais professores. E então a minha ideia é justamente só garantir que a gente está na mesma página e aí a gente pode entrar especificamente em uma análise conjuntural de quais são as diferentes demandas, né, por que estão se reivindicando a soberania digital em diversos contextos, em diversos cenários, por diversas organizações, com diversas finalidades. Então vamos lá, né? Só antes disso, colocar um jabazinho também, né? Que é uma gravação de um TEDx, né? De um TEDx Talk, no passado, no qual eu estava justamente tentando trazer um pouco desse compilado, justificando, né, o porquê, no meu ponto de vista, a gente está na década da soberania digital, né? Então, eu realmente tentando fazer esse paralelo da conjuntura geopolítica que vivemos, o estágio do desenvolvimento digital que vivemos e tendo como horizonte, vamos colocar assim, a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da ONU, né? Que estamos aí na reta final. Eu acho, no meu ponto de vista, acho que é fundamental entender, né, a soberania digital, visualizar como respostas, né, como respostas a diversos fenômenos, vamos colocar assim, que eu acho que eu daria mais evidência para o que está sendo chamado de colonialismo digital ou colonialismo de dados, né, depende se vai considerar mais a camada de dados, do fluxo de dados internacional em si, dos dados para serem tratados para aplicações como inteligência artificial, para armazenamento de dados, no caso da computação em nuvem, ou se a gente vai tratar, por exemplo, de infraestruturas digitais propriamente, aí entraria elementos das telecomunicações, infraestruturas físicas propriamente, mas, de qualquer forma, esses outros dois conceitos que também estão sendo construídos, também estão, em certa medida, em alguma disputa, como o próprio conceito de soberania digital, eu acho que são as raízes, né? Assim como outros conceitos que também são utilizados no debate de governança da internet, de direitos digitais, como o conceito combinado ali pela Shoshana Zuboff de capitalismo de vigilância, ou pelo Nick Schnissek de capitalismo de plataforma, vai ser justamente, que já devem ter sido tratados os professores também, mas eu prefiro enfatizar aqui o elemento do colonialismo, porque justamente traz uma dimensão de território, de nação, de imposição
de determinadas práticas no ambiente da tecnologia da informação e comunicação para outros povos, né? No Brasil, só para deixar a título de consulta, esse tópico já está sendo tratado por diversos acadêmicas e acadêmicos no Brasil. Aqui eu destaco três livros, né? O Colonialismo de Dados, Como Opera a Trincheira Algorítmica na Guerra Neoliberal, organizado pelo João Cassino, pela Joyce Souza e pelo Sérgio Amadeu, né? Que vão fazer um levantamento inicial, sobretudo de quais são as agendas que se relacionam com o tópico no Brasil, quais são as questões, plataformas essenciais que estão sendo seus dados, por exemplo, exportados da saúde para serem tratados em outros países, no caso da educação também. Vão trazer elementos de infraestrutura também, mas foi o primeiro exercício, vamos falar assim, compilado, foi lançado em 2021, se eu não me engano. Recentemente, também ano passado, com uma nova versão esse ano, foi lançado também um livro pelo Davidson Faustino e Walter Lippold, que vão trazer essa dimensão racial para poder discutir a questão do colonialismo, né? Então, que é colonialismo digital por uma crítica hacker fanoniana, vão olhar até as experiências, no caso da própria Argélia, da Revolução Argelina, no sentido de liberação nacional, de independência da França ali na segunda metade do século passado, como que a própria comunidade local se apropriou das tecnologias, que, no caso, haviam sido desenvolvidas pela colônia, no caso, a França, né? E também, mais recente, o livro lançado pelo Rodolfo Avelino, que vai trazer elementos um pouco mais de segurança, de rastreamento, de vigilância, e também faz um estudo aprofundado das camadas de como que um grupo de empresas privadas, né, norte-americanas, estadunidenses especialmente, também está atuando nas diversas camadas da internet, né? Então, vão estar tanto nas camadas dos protocolos de transporte, mas também não só nas camadas de aplicações, como a gente está acostumado a ver, né? As redes sociais, os mecanismos de busca, mas também até na própria camada de infraestrutura, né? Com cabos submarinos, satélites e entre outros, né? Então, como que acaba se criando redes paralelas à internet. Enfim, outros autores vão chamar isso também de império das nuvens, né? Dada a característica dessas empresas em controlarem grande parte do fluxo de dados que trafega na internet, né? Para vocês terem uma ideia, a computação em nuvem, que é o elemento central nessa disputa do colonialismo de dados, das reivindicações por soberania digital, é que é um mercado extremamente concentrado, né? Você vai ter empresas detendo ali cerca de 90% do valor de mercado só nos Estados Unidos, com uma porcentagem pequena também para a China, e o resto espalhado pelo mundo, vamos falar assim. E também tem esse livro clássico aí do Nick Code e do Ulisses Merrias, também vão discutir um pouco em profundidade, trazendo como que não é nem só, não é só uma questão metafórica, né, pensar o colonialismo de dados, né? Eu até vou passar rapidamente e eu volto, né? Eles vão até colocar esses 4 elementos como justificativas, né? A gente está tratando do momento em que a experiência e a ação humanas tornam-se um insumo direto do capital, né? Então, uma vez que você gera o dado já está sendo processado para, eventualmente, te ofertar um produto, né? Baseado em propaganda, que seria o caso mais conhecido, né? De publicidade microdirecionada. As relações sociais estão sendo colonizadas pelo processo de dados. Então, redes sociais mediadas por plataformas digitais. As relações de dados maximizam a extração de dados para obter valor extremamente concentrado. A gente falou ali também. Quem detém esse controle desse fluxo de dados acaba gerando, pela própria dinâmica do efeito rede, cada vez mais valor concentrado, cada vez mais controle sobre esses dados.
E também existe a ideia de que devemos estar sendo conectados e tudo deve ser colocado em forma de dados, né? Com um pouco dessa datificação da sociedade, essa questão compulsória de estarmos utilizando a rede e implicaria num rastreamento inevitável, né? Pegadas na internet. Então, ilustrei aqui como que estaria o mundo nesse momento em termos de computação em nuvem, como eu enfatizo, é o elemento central para a gente poder pensar colonialismo digital, capitalismo de plataformas e respectivas reivindicações de soberania digital. Então, só para concluir essa parte, eu acho que é interessante trazer o trecho do Michael Quaid, né, que eu trazer lá atrás, essa ideia de imperialismo digital, de colonialismo digital, a definição de que trataria-se do uso da tecnologia digital para a dominação política, econômica e social de outra nação ou território. E aqui a gente pensa em nação ou território, a gente acaba já associando essa cabeça necessariamente o Estado-nação, mas não necessariamente. Esse que é o ponto. Eu acho que esse é o cerne também, porque outros grupos, outras organizações, para além da abordagem do Estado, estão reivindicando soberanias digitais. Então, só para a gente garantir que a gente está na mesma página, né? Vocês devem ter ouvido aí, está tratando aqui, sobretudo, né, de poder e legitimidade, né? Legitimidade para exercer o exercício desse poder. A gente tem que pensar na soberania, né, como tanto no âmbito interno, né, a capacidade do próprio Estado de exercer, de imprimir suas normas, de estabelecer suas normas, de cobrar suas demandas, suas diretrizes no seu nível nacional, e também a capacidade do próprio Estado, né, de ser de autodeterminação dos povos, né, de realmente ser soberano perante outras nações quando se trata de um interesse de um assunto doméstico, né? Então, essencialmente, vai ter uma dimensão política, no caso, e uma dimensão jurídica, que eu acho também que não está sendo muito bem cobertas em outras aulas. Aqui, para essa questão de pensar abordagens alternativas, eu acho que é importante destacar um pouco o trabalho aqui da professora Adler Nissen, que ela gosta de pensar essa conceituação, né, de soberania digital como um processo, e aí eu até destaco, né, o papel de cada um, de cada entidade, de cada pesquisador, de cada professor, professora que estão participando desse processo, né, que é efervescente, e a necessidade de a gente ter uma crítica ativa, vamos colocar assim, né? À medida que a gente está falando, a gente reconhece a contribuição que a gente está tendo para moldar também o debate em alguma medida. Nessas camadas da autoridade legal e política, como eu destaquei, acho que é interessante observar também essas práticas cotidianas, né? Como que como eu falei também mais cedo, né? Como cada organização reivindica, manifesta a reivindicação, e também, como eu enfatizei agora, esse processo de construção desse entendimento e acabando influenciando essa estruturação do mundo político e jurídico como elementos importantes para a gente observar. Passando bem rápido aqui, né? Essas soberanias que a gente vai tratar, vai resgatar lá de Baudin no século XVI, depois passando por Thomas Hobbes, depois passando por Rousseau, que vai dar essa ideia de uma soberania indivisível, né, garantindo os direitos inalienáveis, vai ter uma transição já do poder supremo para o povo, a ideia de soberania popular, que moldou as democracias liberais, né, como conhecemos. Também não é objeto dessa aula, mas é importante dizer que, passado esse momento, né, passado esse surgimento dos estados modernos, né, também começou a ter uma ideia de pensar soberanias para além desse caráter, desse elemento geográfico necessariamente atribuído, desse elemento territorial, desse elemento Estado nacional necessariamente atribuído, né? Então, é um pouco de ideia de soberanias pluralísticas, e é um pouco a partir dessa ideia, por exemplo, que vai surgir ali, né, ao longo de um longo processo, década de 70, década de 80, mas essencialmente na década de 90,
quando um conjunto de movimentos de trabalhadores rurais, inclusive encabeçado pelo próprio Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra do Brasil, uma coalizão com a Via Campesina, né, que foi uma coalizão desses movimentos a nível global, também para poder evidenciar esse modelo que faz, em grande medida, uma, uma alternativa tanto ao modelo que vinha de uma conjuntura neoliberal, efetivamente, da economia, e o outro um planejamento centrado no Estado. Então, como que de baixo a gente consegue reivindicar esse direito, essa legitimidade do poder como representante do povo, né? Então, aí veio a ideia de soberania alimentar, pensando em produção, distribuição de alimentos saudáveis, sustentáveis, produção local, e acaba também por influenciar diversas modelagens, conceituações de soberania digital no presente momento, né? Também acho válido destacar, né, o professor Jaap de Wilde, né, da Holanda, que é importante quando a gente está pensando, falando sobre soberania, a gente perguntar em que contexto uma reivindicação de soberania é provável, a quem uma reivindicação de soberania é endereçada, né? Então, ela questiona-se muito se a soberania ainda existe, ainda não existe, sobretudo quando a gente está falando de governança da internet, de governança digital, porque, inclusive, existe, né, essa ideia de excepcionalismo cibernético, vai ser tratado também, provavelmente, por outros professores, né, a famosa Declaração de Independência do Ciberespaço, escrita ali por John Perry Barlow, em 1996, lançado no Fórum Econômico Mundial, que vai tratar justamente colocar a internet numa instância efetivamente especial de tratamento no regime global da ordem internacional. Mas, então, é justamente quando é que surge essa reivindicação? Por quê? Porque certos poderes estabelecidos, certas normas estabelecidas estão se sentindo ameaçadas, sentindo ameaçados, né? É, e entrando aqui no debate do Brasil, mas fazendo só essa caracterização desses três níveis que a gente vai estar olhando, vai ter essa necessidade de olhar a segurança digital a partir do Estado, não é objeto dessa exposição de hoje. Essa abordagem um pouco mais econômica, né, que acaba tendo uma associação direta com o Estado, se pensar em políticas industriais, mas também a nível também corporativo, que vai ser objeto, em alguma medida, dessa fala de hoje também, que é pensar uma soberania mais a nível tecnológico, e também essa dimensão de soberania a partir da autodeterminação individual e comunitária, que eu acho que tem sido o elemento basilar dessas outras demandas por soberania digital, ou soberanias digitais. Aqui, só para poder um pouco corroborar com a ideia que eu falei do ciberexcepcionalismo, né? São essas justificativas para a gente poder pensar essa redução dessa soberania externa no contexto digital, né? As redes não podem ser tratadas adequadamente dentro das jurisdições nacionais, né? Pensando no próprio fluxo de dados, é possível, de alguma medida, você controlar um fluxo de dados que não seja internacional? É importante questionar. Os processos legislativos são demasiado lentos, para poder, o que tem gerado, inclusive, uma ideia de constitucionalismo digital. As tecnologias digitais permitem que os indivíduos evitem a responsabilidade, né? Então, justamente, essa capacidade de, de eu não ser penalizado pela minha conduta no ambiente da rede, né? Como também permeando os imaginários, sobretudo na década de 90. Então, vamos entrar nesses exemplos, né? E não vamos estender, não vamos entrar em detalhes em cada um deles está trazendo. Eu acho que fica o registro, fica a possibilidade, os documentos vão estar aí, as referências vão estar nos slides. Mas eu convido para quem tiver mais interesse, até mesmo antes da aula, do curso, ou eventualmente depois, se você estiver assistindo no YouTube, para poder aprofundar e entrar em cada um desses documentos, dessas perspectivas, entender o que está sendo reivindicado, quem está por trás,
das organizações, o que elas defendem historicamente, qual a perspectiva de soberania para o futuro que empregam, né? Porque, de alguma medida, soberania também vai ter a ver com essa construção desse imaginário coletivo. A gente vai falar um pouco disso. Uma que eu queria destacar aqui, que não necessariamente tem a ver com o papel do Estado, mas é uma abordagem alternativa, que é pensar a soberania digital por temáticas, né? Por exemplo, como eu mencionei ali no caso, o trabalho da Joyce, ele, colonialismo de dados, né, que é a partir da saúde. Tem o trabalho também do Observatório de Educação Vigiada, que vai mostrar como que tem sido a penetração dessas plataformas proprietárias estrangeiras no campo da educação superior no Brasil, né? E isso também motivou a criação de um grupo de trabalhos no âmbito do Comitê de Gestão da Internet no Brasil. Para quem não está familiarizado, existe um comitê multissetorial composto por governo, por comunidade científica e tecnológica, pelo terceiro setor e pelo setor empresarial, que desde 95 tem, enquanto uma de suas atribuições, a criação de diretrizes para o desenvolvimento e uso da internet no Brasil. Criou-se um grupo de trabalho ali que discute, né, justamente a educação em um cenário de plataformização de economia de dados, que está diretamente associado com a ideia que eu trouxe lá no início de colonialismo digital, colonialismo de dados, uma vez que a gente está falando de empresas, plataformas, né, no centro desse debate. Esses estudos, até com uma concomitante a esse curso, está sendo lançado o terceiro estudo dessa série, que é justamente elencando o que seria uma soberania digital a partir da educação. Então, compartilho com vocês de antemão o que está enquanto o índice, né, o conteúdo que está presente nesse estudo, que vai discutir também medidas dos estados, né, sobretudo na Europa, de banimento de certas ferramentas em alguns estados, em algumas cidades da Europa, mas também avaliando a própria capacidade interna do Estado, no caso do Brasil, de reconhecer, de desenvolver e difundir, tendo em vista o direito fundamental de a educação no centro desse desenvolvimento tecnológico soberano, né? Vamos colocar assim. Então, é uma abordagem que necessariamente envolve o papel do Estado, mas não necessariamente é uma abordagem baseada no Estado como autoridade suprema ou um foco essencialmente em cibersegurança, em infraestruturas críticas, né? No caso aqui, uma infraestrutura essencial, que seria as infraestruturas da educação. Crítica, como eu digo, sobre a questão de vigilância, de inteligência, de segurança, né? Também vai ter a ideia, né, do movimento dos trabalhadores sem teto, né, que aí, refletindo em conjunto, também ajudei a construir essa perspectiva, inclusive por meio de uma parceria com a própria Universidade de Toronto, né, em que o movimento dos trabalhadores sem teto estabelece, né, cria uma cartilha na qual compartilha o que seria a sua luta, a sua reivindicação por soberania digital. É interessante porque ver como que o processo em si acaba sendo um indicativo do que a segurança digital pode e deve, ou em si significa. No caso, o núcleo de tecnologia do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto já vem trabalhando, né, com a educação popular de tecnologia, com acesso à internet de qualidade gratuito, nessa ideia como direito fundamental, na ideia de apropriação tecnológica de trabalhadores e trabalhadoras como forma essencialmente de promover o que seria essa soberania digital a partir de trabalhadoras e trabalhadores, né? Então, reconheceu-se que o que estava sendo feito na prática encaixaria, por que não, como
uma demanda legítima por soberania digital, que não é uma demanda orientada pelo Estado. Outra perspectiva, que em alguma medida conversa com essa perspectiva do movimento social, é a perspectiva das redes comunitárias de internet. Das redes comunitárias, né, que pode envolver, por exemplo, até rádios comunitárias, mas aqui essencialmente focando no elemento digital, né, das redes comunitárias de internet, que nada são nada que são nada menos do que grupos já auto-organizados, né, seja a nível de bairro, a nível de cidade, ou a nível de quilombo, de aldeia indígena, que, que a partir dessa pré-organização social política decidem se apropriar da infraestrutura da internet e das condições de uso e acesso da rede naquele determinado local, né? Então, um pouco partindo bastante da lógica ali do desenvolvimento local, né? Do olhar do local para moldar a governança global. Então, entra muita discussão justamente do paralelo governança local global, que tem ganhado força no debate internacional global de governança da internet também, né? Por exemplo, justamente porque traz essa possibilidade de olhar outras perspectivas, né, como a própria lente da sustentabilidade, da gestão sustentável dos recursos naquele território, para pensar a governança global como um todo, né? Então, inclusive esse estudo lançado recente, né, editado aqui pelo professor Luca Belli da FGV do Rio e do Senka Hadzik, né, que vão trazer justamente esses paralelos como resultado da coalizão dinâmica de redes comunitárias no âmbito do Fórum de Governança da Internet. E também, ao lado, né, esse levantamento realizado em parceria ali com o CETIC.br, o CGI.br e executado ali pelo Instituto Brasileiro de Análise e Planejamento, que realmente mapeou quais seriam as redes comunitárias de internet no Brasil e também não diretamente tratando do tema soberania digital, mas dá diretrizes também para o que seria essa soberania digital a partir das redes comunitárias. Acho que vale a pena dar uma conferida. Também acho que vale discutir a soberania digital a partir da lente feminista, né? Nesse caso específico do Brasil, da Sempre Viva, organização feminista, que vai olhar muito para a lente também da segurança digital, né? Que é uma perspectiva que vai dar uma ênfase na própria soberania digital a partir dos corpos, né? Por exemplo, você pensar numa internet cada vez mais mulheres sofrem o assédio mesmo de anúncios cotidianos sobre padrões de estética, sobre controle menstrual, uso dos dados nessa direção, que traz claramente, a SOF consolida nesse documento, que seria essa soberania digital, uma lente feminista, que também está sendo discutida a nível global e internacional também. Olhando com esse olhar para os corpos, né? Não em si para o Estado, não em si para o indivíduo, não em si para a comunidade enquanto direito, mas o impacto direto nos corpos. Um pouquinho, peço perdão, mas aqui também outro tema que está super em alta no momento, a ideia de pensar sobre dos dados indígenas, ou seja, soberania digital a partir dos povos originários, e nesse mesmo conceito que eu trouxe das redes comunitárias, aqui é uma ênfase não só no acesso à internet, mas no controle da gestão, no direito ao uso, ao acesso, à geração dos dados de povos originários, né, que devem ser utilizados e geridos por esses grupos para as suas específicas finalidades. Então, esse conceito já está um pouco sendo desenvolvido no Canadá, na Nova Zelândia, e no Brasil está num início desse debate, no entanto. Outro exemplo que eu acho que vale destacar é também a partir do software livre, da inclusão digital, esse justamente o movimento plataformas, né, diretamente relacionado ao movimento do software livre no Brasil, que é um conjunto de movimentos de desenvolvedoras que promovem software livre desde
da década de 90, no mínimo. Esse mesmo grupo, parte desse grupo, chegou num consenso de que muito que estava sendo reivindicado historicamente como inclusão digital e como a utilização e promoção de tecnologias livres ou baseadas em software livre, também seria o que, nesse momento político, também seria uma soberania digital. Então, também lançaram uma plataforma, um plano de ação, uma agenda, efetivamente, em que aponta esse passo, né? Aqui, olhando mais para o lado da corporativo, né, também tem essa soberania digital a partir do compliance, né? Seria justamente essa capacidade de estar adequado com as legislações de determinado território, de garantir a integridade dos dados, por meio da criptografia, de dar a devida transparência de como os dados estão sendo tratados e colocar isso como sendo soberania digital, né? Ou mais especificamente, soberania dos dados, mas aqui pela Amazon, no caso a AWS, né, que vem a ser o seu braço justamente da computação em nuvem, que é a título de curiosidade, mas importante ressaltar, chega a quase 40% da receita da Amazon como um todo, né, esse serviço de armazenamento de dados e outras tecnologias que são contratadas sob serviço, sob demanda. Eles lançaram também, justamente nesse mesmo apanhado de um ano para cá, isso em novembro do ano passado, o que seria ali essa ideia de garantir a soberania digital, né? De você ter certeza que seu dado não está sendo violado em outras jurisdições, uma vez que ele pode ser tratado aqui, mas pode estar sendo armazenado em outros bancos de dados, em outros servidores, em outros países, no caso, por uma empresa privada dos Estados Unidos, né? O curioso também vale destacar e deixar registrado é que no jornal Nexo saiu um artigo nessa época também na qual tratava essencialmente da soberania digital da Amazon, compromisso da Amazon com soberania digital. Mas fui verificar, né, para fazer essa exibição, hoje em dia está com uma autonomia digital, embora o site ainda mencione na sua URL soberania digital. Então mostra também como tem essa disputa em torno do próprio conceito, né, o que dá mais de acordo com os interesses para que lado está pendendo o debate em cada contexto, né, obviamente. E aí, assim, e é claro também quando a gente pensa em soberania digital, também é uma pauta histórica, né, de diversos partidos políticos no Brasil, de diversos espectros políticos no Brasil, sobretudo se você for olhar a capacidade de produção da indústria de informação e comunicação no país, na, em políticas industriais para as telecomunicações no país. Então, poderia se encaixar outros partidos, outras demandas. Aqui eu trouxe como exemplo do partido do PSOL, porque esse explicitamente trata do conceito de soberania digital, no caso soberania digital popular, né? que vai que vai colocar como esse grande guarda-chuva por diversas outras agendas, né? Então, pensando em autodeterminação dos povos, a correlação de tecnologias digitais e não digitais, a proteção dos direitos, do meio ambiente, enfim, vale conferir também. E caminhando também já para a reta final, um outro conceito que está super em alta é a ideia de. Não, aí já sou eu com meu viés falando que está super em alta, porque é o meu desejo que esteja em alta, mas não está tão em alta assim. Está em alta aqui na Europa um pouco mais, que é de onde eu falo no momento, estou em Berlim, que é a ideia de soberania digital sustentável. E eu até escrevi esse artigo para a revista Consciência, do jornalismo científico da Unicamp, em que vou trazer algumas questões de por que eu defenderia a soberania digital sustentável como um possível conceito orientador, convergente, para poder tratar tanto essas demandas locais e pautas primordiais no âmbito do desenvolvimento digital,
quanto essa convergência necessária da temática digital com a temática ambiental, né, que tem ganhado uma certa evidência, né, como as transições gêmeas, muitas vezes, mas, na prática, a nível de governança global, ainda estão desconectadas. Então, um olhar atento, né, nesse artigo para a questão das plataformas digitais, pensando, pensando na plataforma, inclusive, como questões infraestruturais, a própria questão do trabalho em plataformas digitais como elemento central, essa garantia de soberania digital sustentável. E aí a gente vê movimentos também de próprias organizações de trabalhadores e trabalhadoras, sindicais, até sendo vetores para a própria regulação da inteligência artificial, como a gente vê no caso, por exemplo, da greve dos roteiristas em Hollywood, por exemplo, né? Também a questão do acesso significativo, né, que vem a combinar a conectividade significativa, o acesso a um dispositivo, não só um dispositivo móvel, mas também um computador, com conectividade em fibra ótica, em alta velocidade, com preços acessíveis, alinhado à minha própria capacidade de usar a internet, o uso, no letramento necessário para poder fazer o uso saudável, adequado dessa conectividade, e também essa convergência, essencialmente, da pauta ambiental com a internet. Aí, olhando também para a pegada de carbono, por exemplo, das infraestruturas da internet, dos torres, dos satélites, dos cabos. Mas se você olhar também para a cadeia de suprimentos de toda tecnologias digitais como um todo, você acaba forçando essencialmente um olhar para, por exemplo, a extração de coltan na República Democrática do Congo, se você vai falar de desenvolvimento de dispositivos móveis, né? Então, falta ainda esse link a nível de Fórum de Governança da Internet Mundial, por exemplo. Mas outras questões também, como questão de uso de dados para tratamento de resíduos sólidos, tratamento de água, acompanhamento do desmatamento, coisas do tipo. Esse conceito se dá em paralelo com o conceito que está sendo discutido, né, que foi elaborado, lançado um resultado da pesquisa esse ano, do qual eu pude contribuir também, que é onde eu estou afiliado, como mencionei anteriormente, que é o conceito de soberania digital sustentável desenvolvido pelo Weizenbaum Institute, Instituto Weizenbaum, em Berlim, Instituto de Internet alemão. Eles organizaram uma série de oficinas ano passado, 2022, em que ouviram diversos atores, diversos setores, tentando justamente mapear quais seriam essas, vamos colocar, essas interdependências entre a ideia de soberania digital com a ideia de digitalização sustentável, né? Então, converge muito também com esse artigo que eu escrevi, obviamente, foi feito de forma concomitante, e acho que vale destacar desse artigo que foi lançado em fevereiro desse ano, esse relatório, que fala a soberania digital como um princípio orientador para o futuro democrático sustentável, então, alinhado com o que eu falei antes. Aqui eles dão uma ênfase gigantesca para a questão das competências digitais, né, o que faz a gente questionar também se soberania digital, no fim das contas, é sobre inclusão digital, sobre educação digital somente, né, mas tratam dessa convergência do letramento digital com o letramento ambiental como elemento habilitador dessa soberania digital socioecológica, como eles colocam, e também fazem o outro lado também, né, a digitalização sustentável como um princípio e desenho do desenvolvimento de uma soberania digital também, que é o que está faltando. Vocês podem observar que no debate de soberania digital no mundo e no Brasil também, o elemento ambiental não tem sido evidenciado, né? Não tem dado o devido protagonismo. E aí os autores e as autoras colocam uma série de hipóteses, acho que vale dar uma olhadinha também. Para poder encerrar, deixo uma reflexão para vocês, e aí vocês podem conversar com os colegas, com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, que é justamente, acho que comer um pouquinho aqui, peço perdão, mas deixa eu até pegar aqui para ler para vocês.
que seria o que seria necessário para construir uma ordem econômica digital, considerando a inteligência artificial, a computação em nuvem, 5G, enfim, que preservasse e promovesse a soberania sustentável da maioria mundial. E depois disso refletir qual que é o papel do Estado para que isso efetivamente ocorra. No mais é isso, espero que vocês possam ter tido um panorama interessante de como que o tema e o conceito está sendo tratado por diversos atores, sobretudo no contexto brasileiro, né, no considerando que esse trabalho da FGV, do CEP, da FGV de São Paulo, tem focado, né, em como que esse debate está sendo construído, negociado, apropriado no contexto brasileiro. E é isso, espero que vocês façam bom uso dessas referências, explorem, e estou à disposição se quiserem entrar em contato. Agradeço.